Érica Capanema, você que trabalha com capelania hospitalar, de onde você tirou essa ideia doida, minha filha? Porque trabalhar... Não, porque tem gente que fala assim, gente, o último lugar que eu quero estar é no hospital. Né? Na verdade, eu faço uma pequena ressalva aí, porque eu gosto de dizer que eu trabalho com capelania. Porque normalmente quando a gente fala de capelania, as pessoas já pensam hospital e presídios. Mas a capelania é um ministério quase que infinito, porque o objetivo do capelão é prestar uma assistência espiritual à pessoa. E essa assistência, ela vai desde as questões materiais, que pode ser a enfermidade, a necessidade, né, social, seja lá como for, a pessoa que está vulnerável. Ou até mesmo uma capelania estudantil, né, nas escolas, empresarial. Tem empresas que mantêm hoje capelães evangélicos para orientar as pessoas. As Forças Armadas também têm capelania? Tem. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de dar curso de capelania no comando do Corpo de Bombeiros. Que legal. Aqui, né, formamos oficiais bombeiros capelães, para que eles pudessem exatamente dar esse apoio à tropa, ter essa questão espiritual. Agora, a hospitalar, né, respondendo a sua pergunta, é sem dúvida um ponto forte que a gente tem hoje dentro das capelanias, dentro das igrejas. Mas eu gosto sempre de falar isso. A capelania é muito maior do que hospital e presídio, né? Embora esses dois polos aí são mais evidentes, por quê? Porque são aquelas pessoas que não podem sair. Sim, né? Então, a gente tem que ir lá. Você tem que ir até lá. Falar em presídio, a Vilma é missionária exatamente em presídios, né? Verdade. E Vilma, a gente está vendo um momento tão difícil, né? Hoje, a gente está ainda levantando o resultado que aconteceu lá em Manaus. Há rebeliões em outros presídios no Brasil. Há rebeliões no presídio, por incrível que pareça, gente, lá na Ásia, né? É difícil demais, nas Filipinas. Não é? Então, qual que é o trabalho que você faz com presídio? Como é que você faz o seu trabalho? O trabalho, assim, eu comecei no presídio há 11 anos atrás, né, pelo Onésimo. Ministério Onésimo da Igreja Batista da Lagoinha, da Lagoinha, né? é. Então, assim, dentro do Ministério Onésimo, começou a chegar uma carta, que foi em 2006. Um rapaz que estava preso em São Cristóvão, e ele foi para Bicas, e lá ele falou, tem um pessoal lá da Lagoinha que cuida muito bem, e tem muito amor por nós, né? E aí escreve para lá, ela chama Vilma. E começou a sair uma carta. E esse rapaz foi para a nossa Hungria, né? Outras penitenciárias, e lá ele foi esparramando. Aí escreve para lá, vai escrevendo, aí foi começando. E também qual endereço que você dava? Sempre da igreja. Ah, tá. Eles nunca sabem onde é que a gente mora. Né? A orientação da igreja, né, eles não sabem, então tudo vai para a igreja. E um rapaz também que estava aqui, era de São Paulo. Foi para lá e falou a mesma coisa. Espalhou em São Paulo? Espalhou em São Paulo. Hoje em São Paulo são 12 presídios. Sim. E cada presídio tem uma média de 3.000 a 4.000 presos. Então hoje eu respondo casos de 80 presídios. Meu Deus. E agora entrou um presídio da Irlanda. Ah, é? Que é um rapaz, filho de uma pessoa que está no nosso ministério, que está entrando agora, né? E a gente já mandou carta para ele, na Irlanda. Está internacional. Está preso lá. Mas ele é brasileiro, preso, né? Ele é brasileiro. Então, não começar ele espalhar para os presos lá que falam inglês, vocês vão ter que arrumar tradução, né? Tem que arrumar um tradutor, em Portugal já tinha, né? Só que em Portugal é o seguinte, o rapaz que estava em Portugal veio para cá, para o Brasil. E acabou que eu encontrei com ele aqui. Aí, de Portugal eles não mandou mais não. Mas essa da Irlanda começou há 2 semanas atrás. Daqui a pouco tem um monte de carta em inglês lá. Exatamente. Mas é até uma maneira de ajudar, né, de forma missionária, né? Você está vendo o que eu estou dizendo? O Ministério da Vilma, por exemplo, não é esse ministério convencional de visitas, que é extremamente, absolutamente necessário e frutífero, inclusive, mas ela faz um outro trabalho que é a capelania, que é da casa dela, respondendo as cartas. Tudo né? no punho. Pois é, por que você não digita? Porque uma vez eu vi o pastor Márcio falando que é bom no punho, para você tornar uma coisa assim mais próxima, Eu também acho. Faz tanto tempo que eu mesmo recebo carta. Eu namorei minha esposa Silvia, se a Silvia estiver assistindo o programa, um beijo, te amo. Silvia morava em Araçatuba e morava em Atibaia.
e nós nos correspondimos carta de eu punho. Eu sempre gostei muito de escrever carta. Oi? Também. Eu escrevo até hoje carta. Você lembra que tinha uma carta que os Correios faziam, que ela era amarela de um lado? Que você comprava o negócio... Comprava o papel, era um papel bonito, assim. Isso, você escrevia do lado, a gente namorou por carta. Né? Mas eu era bem pequena nessa época, mas tá eu lembro. Bom, viu, Érico? Mas como é que... Agora fiquei curioso. Você escreve... Você escreve papel, folha de papel ao maço? Como é que é? Faz folha de papel ao maço, o caderno, porque a igreja tem aquela capa lá de fora do jornal, então tem um diácono que ele monta os caderninhos para mim. Aí eu escrevo o caderninho e mando para eles. Então, para eles, foi uma coisa máxima, né? E quem é que banca o custo do selo, essas coisas? É a igreja. Que legal. É a igreja. Porque sabe o que acontece? É bom a gente falar isso, porque tem gente assim que pensa assim, a igreja só quer ganhar dinheiro, a igreja só pensa em dízimo e oferta, e não vê não fica os barato, custos da igreja. Olha só, é uma coisa no sigilo, né? É uma coisa invisível. Verdade. O custo do selo, todo esse trabalho. Tem toda uma logística, né? A carta chega na igreja, chega no ministério, vai até ela responde vai para a igreja, para tem toda uma logística envolvida nisso aí. Funcionários, né, da igreja. Exatamente. Só do mês de maio até dezembro, eu expedi 998 cartas. Meu Deus. De maio. Porque até então eu não tinha anotado. Aí começou a fazer o controle. Vou começar a anotar, mas foi de maio para cá. Que loucura. Que foi a última carta agora, deu 998 cartas. Tem 11 anos, deve ter umas 10 mil cartas. Meu Deus. Tem muita carta. Agora nós temos algumas perguntas que vêm das ruas. Vamos à primeira pergunta sobre capelania? Oi, meu nome é Railane, eu sou de Brasília. Capelania é uma profissão? Boa pergunta, boa da Railânia. Beijo, Railânia, obrigado, que Deus te abençoe, você em Brasília. E aí, é profissão, Érica? Pode ser, pode não ser. No Brasil, na maior parte, no nosso trabalho, por exemplo, principalmente o evangélico, porque o nosso curso, por exemplo, é capelania voluntária, não é profissão. Aonde que a capelania é profissional? É quando você tem, por exemplo, nas Forças Armadas, né, que são concursados capelães, tanto padres quanto pastores, aí ele vai passar por um processo seletivo para ser um militar. Então, ele vai ser, do mesmo jeito que tem o militar médico, o militar, a gente tem o militar capelão. Né? Em alguns países, como os Estados Unidos, também existe a capelania profissional. As instituições, elas contratam esse capelão. Aqui no Brasil não é comum, não. O mais comum, o capelão profissional dentro das Forças Armadas, militares. Mas os hospitais confessionais, por exemplo, como o Hospital Evangélico, Santa Casa, que são religiosos... Normalmente são voluntários. É mesmo? Normalmente são voluntários, porque não é profissão, né? Porque no Brasil nós temos aquela questão da profissão regulamentada, né? Eu brinco com os capelães, eu falo assim, nem pastor é profissão, como é que o capelão vai ser, né? Nós temos até uma questão aí que é muito levantada, que é essa questão das carteiras, né, de capelania que andam por aí. É um assunto para outro programa, mas assim... oficial eclesiástico, não sei o quê. Isso não é legal. Não, outro dia, deixa eu até fazer um desabafo, que outro dia eu fui visitar uma pessoa, estava enferma, estava para ser operado, foi um problema no fêmur, um acidente de moto, muito sério. E eu fui cedo, né? Fui cedo para fazer a abordagem. E quando eu fui entrar como capelão, como pastor, eu quero a sua identificação eclesiástica, a sua carteirinha. Mas tem que ser carteirinha dessa determinada organização. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Não pode. Não, só pode entrar. E era hospital público, viu? Hospital público. Não vou dizer o nome para não atrapalhar muito a história. Mas eu falei, espera aí, mas se é assistência religiosa, vocês não podem fechar numa organização, né? Não pode. O que eles podem fazer, porque as leis que nós temos no Brasil hoje sobre capelania, inclusive no nosso curso eu tenho uma aula só sobre isso, sobre carteira, leis. Começa lá na Constituição, né? Porque muitos invocam o artigo 5º da Constituição, das carteiras às vezes vem até escrito isso atrás, mas de uma forma equivocada, porque o artigo 5º ele trata das garantias individuais. O que é isso? Se eu estou internada e chamo você lá para me visitar, você sendo pastor, capelão, irmão da igreja, não importa, eu tenho esse direito garantido pela Constituição. Mas isso não obriga a instituição a te deixar entrar se você chegar lá assim, do nada. Né? Do nada. Então, o que acontece? A instituição ela pode colocar regras para o desempenho da função, e isso existe escrito, é texto legal, federal, estadual, nós temos inclusive leis municipais aqui sobre isso. Mas ele não pode dizer que você tem que ser capelão da Igreja Batista da Lagoinha. Sim. Não, ele pode te exigir a carteira de capelania, a credencial. Sim. Que diz... Que você
que você é religioso, que você fez um curso de capelania e que você é um capelão. Porque, às vezes, tem instituições que podem dizer para você, não é porque você é pastor que você vai entrar. Você tem que ser capelão, isso eles podem exigir. Ah, eles podem? Podem. Então, peraí. Então, você vai até responder uma pergunta que vem das ruas, porque essa é uma dúvida que até eu tenho. Não é? Vamos a essa dúvida que vem das ruas, depois a gente continua conversando. Vamos lá. Meu nome é Fábio Luciano, eu sou de Belo Horizonte. Existe um registro para capelão? É o que eu estou dizendo, né? Não existe um registro para capelão, porque não existe registro profissional, nada. O que acontece? A frase que eu falo para os meus alunos sempre no curso é o seguinte, nessa aula. Você não é um capelão porque tem uma carteira. Você tem uma carteira porque é um capelão. Você se preparou, você fez um curso, você está no serviço, né? Voluntário, então... Formou, tem lá todos os nossos critérios de avaliação, eu vou te dar uma credencial de capelania. Você é um capelão porque você se preparou para Mas qual que é a garantia que o hospital, por exemplo, tem, ou o presídio, né? Que aquela carteira tem lastro, tem... Essa é uma outra boa pergunta. É o que eu falei. Eu preciso fazer só uma linhazinha de tempo aí. Houve no Brasil, há uns 10, 15 anos atrás, um boom de carteiras de capelão. Isso. Se você entrar no Google, digita lá no Google, carteira de capelão, você vê N. Eu estava olhando isso outro dia, é absurdo. Eu vou contar, irmãos, mas por favor, não façam isso. Não façam isso em casa, tá? Se você for no Shopping Oiapoque, ali no centro da cidade, com R$30 você compra uma carteira de oficial eclesiástico. Meu Deus. Daquela vermelha com o brasão da República. Sei. Aquilo é absolutamente proibido, porque é o brasão da República, você não pode usar. Você não pode usar. Então, já houve casos de pastores presos por causa disso. É um problema isso aí. Né? O que dá essa credibilidade à carteira é a instituição. Então, por exemplo, nós temos aqui em Belo Horizonte, eu também não vou citar nomes, mas nós temos bons cursos de capelania, onde essas carteiras elas começam a ser reconhecidas pela instituição. Sim. E graças a Deus a nossa carteira tem sido muito bem recebida. Como é que é o nome da associação? Que emite Capelania Águias de Cristo. Capelania Águias de Cristo. É da Igreja Batista da Lagoinha. Então, quantas pessoas vêm, né? Vou citar o nosso, mas tem outros também que têm essa credibilidade. Você chega ali no hospital e a pessoa vê que você tem um documento emitido pela Igreja Batista da Lagoinha dizendo que você é um capelão, tem um valor, eles têm uma credibilidade. Mas por quê? Porque as pessoas estão sendo preparadas e os nossos capelães não estão fazendo bobagem lá dentro do hospital. Agora, que bobagem eles fazer, eu quero perguntar para a Vilma. Vilma, porque assim, a Érica depois vai falar das bobagens que um capelão pode fazer no hospital, e eu sei de algumas. Nossa, são muitas. Né? Mas, por exemplo, na questão de cartas, né? O que você entende que você não pode escrever numa carta para um presidiário? Por exemplo, alguém que quer entrar nesse ministério, né? Que tipo de carta ele tem que escrever? Que tipo de texto tem que ser? Tem tamanho? Tem palavras? Como é que é? Não tem, porque assim, ele manda a carta, a gente lê, eu leio a carta. Então ali a gente começa uma história, né? Começa um acompanhamento. E torna realmente um acompanhamento até longo. Tem carta lá que tem 4 anos. Então, o que eu não posso escrever? O que você fez? Por que você está preso? Ah, tá. Isso a gente nunca deve perguntar. Nem na visita, né? Nem na visita. Então, mas com o passar do tempo, eles vão... Se abrindo. Você vai respondendo as cartas, você vai acompanhando. Então, eles começam a contar. Eles perguntam coisas da sua vida pessoal? Perguntam, já me pediram até em casamento. Sério? Já. Que loucura. Pediram casamento. Aí tem que ter um jogo de cintura tremendo, né? Pra poder eu sou casada, né? Tenho compromisso, mas Deus vai preparar para você uma pessoa de Deus, né? Só você esperar Porque a pessoa se sente muito acolhida, né? Muito. São pessoas solitárias, né? O que mais encanta neles é o carinho que tem da Igreja da Lagoinha com eles. Porque eles falam que nunca recebeu tanto carinho igual recebe. E é engraçado porque na época que eu estava no rádio, nós tínhamos uma audiência absurda de pessoas dos presídios daqui da Grande Belo Horizonte, né, que acompanhavam a gente. Eu fazia o super debate no rádio, mas eram muitos presidiários, normalmente eram mais homens, né? Essa ida até lá, no caso eu ia pela onda do rádio, essa ida, você pela correspondência, é uma demonstração do amor de Deus, né? Não, e o capelão, um dos pré-requisitos para ser um capelão é ter o coração repleto do amor de Deus por essas vidas, sejam elas presos, enfermos, deprimidos. Eu trabalho muito com deprimidos, eu falo que Deus
Deus me chamou para isso dentro da capelania. O atendimento que eu presto, na maior parte das vezes, é nesse... Pessoas deprimidas. Pessoas deprimidas, pessoas com sofrimento mental de uma maneira geral, ansiosas, né, que têm os vários distúrbios aí. Tanto que nós temos 2 psicólogas hoje que atendem lá, na equipe da capelania. Elas atendem gratuitamente lá na capelania, na nossa sede lá, né? Então, assim, o carinho, a pessoa precisa se sentir acolhida. Se você não é capaz de amar aquela pessoa, independente do que está acontecendo na vida dela, indiferente se ela está presa, se ela... por isso a gente não pergunta, eu não quero saber o que você fez, Jesus te ama da mesma forma, e eu te amo também, e estou aqui, né, para te acolher, para te acompanhar. No caso aqui, eu estou com 2 mulheres. Tem problema o fato de vocês serem mulheres e você se corresponder com homens e você atuar em hospitais com homens? Vocês veem problema nisso? Não tem problema nenhum. Mas em termos estatísticos, são mais homens ou mulheres nessa área? Vocês têm esses dados? Mais homem. Mais homem? Mais homem. Você está falando presos, né? Presos, mais homem. Não, estou falando assim... No trabalho, mulheres. No trabalho de capelania? Mulheres, muito mais. Por que será? As salas do curso são dominadas pelas mulheres. Assim, será isso? Será que é o coração mais misericordioso? Eu não sei, eu acho que a mulher, ela é a maioria na igreja, né? Sim. Então, eu acho que a capelania, ela reflete essa estatística que a gente tem dentro das igrejas. Na realidade, é só uma reprodução... reproduz essa estatística aí, porque tem muitos homens também, mas as mulheres são a maioria, sim. Falar em homem, tem um homem que mandou uma mensagem aqui, uma pergunta. Eu vou deixar essa pergunta, vou lê-la, mas vou pedir Vilma e Érica para responderem depois do intervalo, tá joia? Eu vou ler a pergunta. O Fábio, obrigado, Fábio, pela sua mensagem. Ele mandou no nosso WhatsApp, 31 98402 9756. Qual a abrangência da capelania? O Fábio pergunta, né? E a capelania dá autoridade para entrar em qualquer hora nesses locais que ele pergunta, que vocês vão responder quais são os locais, me identificando como um capelão? Oi, meu nome é Hugo, eu sou de Belo Horizonte. A carteirinha de capelania me dá acesso livre a qualquer lugar? Meu nome é Matheus Santos Rodrigues, sou da cidade de Vespasiano e eu queria saber quais são as principais áreas de atuação da capelania. Isso é muito legal, tá vendo? O Fábio, obrigado, Fábio, né, pela sua pergunta no WhatsApp, e obrigado aos colegas aí que fizeram a pergunta das ruas, as perguntas na mesma linha. Então, respondam, por favor. Olha, não, principalmente o primeiro rapaz ali, né, o Hugo. A carteirinha? Eu tenho acesso a qualquer lugar? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Pastora, fazendo esse curso com essa carteira, eu posso entrar em qualquer lugar? Não, não pode. Porque, como eu disse, o capelão, ele tem que seguir normas das instituições. O que os textos legais que nós temos sobre capelania, né, que autorizam, que normatizam o trabalho do capelão voluntário, tanto, como eu falei, desde federal até nível municipal, diz sempre, o texto sempre diz, desde que respeitadas as normas das instituições. O único momento em que há uma exceção a essa regra do horário, da instituição, etc., é quando o paciente, por exemplo, está muito mal, né? Está ali... Como se fosse um católico fazer extrema unção. Não é bem extrema unção. É assim, ele está mal e ele solicita, ele requisita, ele mesmo ou a família. Isso já aconteceu comigo, não como capelão, porque eu não sou capelão, não fiz o curso. Mas como pastor, eu lembro que não vou citar o nome da instituição, do hospital, mas eu estive lá, até porque o paciente fosse retirado para casa, ele estava já terminal, né, e precisava do acompanhamento espiritual ali como pastor e tudo, mas aí foi fora do horário normal. Não, nesse caso, a instituição, seja hospital ou presídio, ele tem que acatar, porém, ele pode colocar regras. Ele fala, olha, pastor, você pode vir aqui 2 horas da manhã porque o paciente está pedindo, e isso é garantido a ele na Constituição. Assistência espiritual, assistência religiosa, no caso. O que eles podem dizer assim, você tem que vir com tal roupa, você não pode entrar com a sua Bíblia, sabe? Pois é, aproveitando então. Pode ter um monte de coisinhas assim. Agora, só para concluir a pergunta deles ali. Eu não conheço, nem dentro da capelania, nem dentro de qualquer outra instituição, um documento que me dê acesso a qualquer lugar, qualquer hora. Né? A capelania não seria diferente. Não tem como. Eu imagino no presídio, né, Vilma? No presídio é impossível a pessoa querer entrar a qualquer hora. Né? Porque a gente tem assim, um dia separado né, dos presídios e o horário. E tudo cadastrado. Então, se a pessoa está num cadastro, aí eu quero ir naquele outro. Não tem jeito.
que já está cadastrado tem uma naquela série de penitenciária. documentos e tal. Aí, a não ser que ele faça o cadastro também lá. Mas o Ministério Onésimo, além das cartas, ele também tem a visita presencial. Tem. Tem as equipes Presídio. que vão nos presídios, né? É presídio e hospitais, né? Que o Onésimo faz. No caso aqui na região metropolitana, a gente falou da Dutra Ladeira, quais Todos mais? os presídios. Dutra Ladeira, Bicas 1, 2, Nelson Hungria, São João del Rei, tem Nova Lima, São Caeté. Agora, no caso, eu não sei no hospital, mas nos presídios, isso implica conversões? As pessoas aceitam Jesus Cristo? Se evangeliza nas cartas? Como é que é? Sim, quando a gente vai, né, a gente vai em cada cela, ou tem presídios que tiram os presos e a gente fica no pátio com eles. Sim. A pessoa você não tem medo? Não, eu falei, não, eu não tenho medo. Tá vendo que depende da instituição, o que eles determinam tem que ser acatado. Então tem penitenciária que não tira, você tem que ir de cela em cela. Mas tem algumas que colocam o preso no pátio. Sim. A PPP 1, 2, 3 é assim. O que é PPP? É um complexo público-privado, Sei. lá em Neves. Então a gente fica no pátio com eles. Aí o pessoal fala, você não tem medo? Eu falo, não tem medo, quem guarda a minha vida é Deus. E quem me chamou para cá também foi Deus, né? Então como é que eu vou ter medo? Então assim... Quem tem medo não vai, né, viu? Não vai. Então a pessoa que tem medo... Não tem medo não. Não, mas já aconteceu muitos irem com a gente e não voltar mais. Se você vai voltar naquele lugar, eu não volto, não. Como é que é? As pessoas, assim, já entrou muitas pessoas do Onésimo e que já saiu. Vai uma vez, Porque duas tem vezes, medo. nunca mais, sim, fica com porque medo, é não. impactante, né? Tem medo. Às vezes vai ter curiosidade. E eu falo que lá não é lugar de curioso. Lá é lugar de pessoas que têm o chamado de Deus. Né? Que têm um amor para aquelas vidas que estão lá. Então é isso, assim, que eles recebem muito bem. Muitos conversas, muita passa pelas águas, realmente. No caso aqui, tem até uma pessoa que perguntou sobre a questão da carga emocional que envolve um capelão. Como é que deve se preparar emocionalmente um capelão? Eu consigo, graças a Deus, assim, desde a época que eu tive esse chamado, né? Eu consigo entrar dentro do presídio e deixar minha área emocional não ser abalada com o problema deles. Uma questão de prática também, de experiência. No curso vocês verdade. ensinam isso, Érica? Ensinamos, é isso que eu ia dizer. Eu sempre digo que o capelão, ele tem que ter um capelão. Ele tem que ter um monitor. Acompanhamento. A gente trabalha o que eu chamo de supervisão, né? É um processo de supervisão. Eu mesma faço isso. Eu atendo capelães, né? Que tem situações que a gente pega, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos aí a condução, a oração e a condução do Espírito Santo na nossa vida e tal, mas é um treinamento mesmo, é preciso trabalhar isso todos os dias. É se tornar frio, não? Não, frio de forma alguma, sabe? Eu acho que quanto mais... Eu defendo... É o seguinte, Cássio, que é preciso estudar, seja especialista em tudo que você vai fazer. Se você é um pastor, você tem que ser especialista em Bíblia, em igreja e tudo. Se você é um capelão, você tem que ser especialista naquilo que você escolheu. Né? Alguém perguntou aí sobre a abrangência da capelania. Não, eu não acredito em capelão. O que você faz? Tudo? Não faz. Ou você é um bom capelão hospitalar, ou você faz atendimento individual, ou você faz um atendimento como Lembrei, o da tem capelania escolar também. É quase infinito. Tá? O trabalho da capelania é quase infinito. Essa semana ainda aconteceram alguns fatos aí. Essa semana uma pessoa me disse, uma grande amiga, me falou assim, vai abrir mais uma capelania aí, que é a capelania pet. Porque as pessoas me ligam assim, pastora, o cachorrinho foi atropelado. Mas você vê... É sofrimento, é sofrimento. A pessoa está sofrendo. É sofrimento. Sabe? A pessoa está sofrendo. Mas é um cachorro. Não, gente, o problema não é o cachorro. O problema é a pessoa. É a pessoa. Aí eu, não, peraí, calma, vamos resolver isso aí. Tem um veterinário pet, quer dizer, você falou, poxa, mas tem hospital, tem presídio, tem escola. Tanta coisa. Mas o nosso alvo é a pessoa, é a vida da pessoa de forma integral. Né? Tanto que no curso a gente começa falando um pouco sobre noções de teologia, da constituição do homem, corpo, alma e espírito, né? Como é que com essas três áreas elas funcionam, como que elas determinam muita coisa na vida da pessoa. A capelania é diferente do evangelismo, embora seja uma forma de evangelizar, ela é diferente do trabalho pastoral, embora tenha um aspecto pastoral, mas a capelania, eu falo que o capelão é o pai da noiva, sabe, Cássio?
Todo mundo acha, como assim, né? É o pai da noiva, porque normalmente a gente vê o pai da noiva levando a noiva para o altar. Exatamente. Né? Aquele é o ponto, mas esse ali já é o resultado de um processo, de uma filha que ele teve, bebezinho, que ele educou, que ele criou, que ele deu comida, que ele ensinou, que tal. Então, quando chega ali no altar, é porque já é o resultado de uma história, de uma vida. Então, o capelão é esse que pega para criar mesmo espiritualmente, às vezes materialmente, e é aquela pessoa que vai te ligar. Acontece muito comigo, meu telefone fica 24 horas no ar, as pessoas me ligam 2 horas da manhã, olha, eu vou acabar com a minha vida. Eu falo, meu Deus. Calma aí, vamos conversar. Então, assim, eles começam a ver na gente, as pessoas, tanto os presos, os enfermos, como todas essas pessoas aí que passam pela nossa vida, eles começam a ver na gente uma referência. E aí onde eu digo para os alunos, esse é o momento de você ser Jesus na vida daquela pessoa. Verdade. Porque às vezes ela está vivendo um momento que se você falar de Jesus para ela direto, né, chegar, olha, você precisa de Jesus, você precisa mudar a sua vida, você não vai resolver o problema dela. No caso aqui, ela falou de telefone. Hipótese alguma, você passa número de telefone? Não. Só carta mesmo. Da igreja, né? Espaço o telefone da igreja. O telefone da paz? Não, o telefone corporativo, da igreja. Ah, o corporativo, entendi. Aí é quando você recebe uma descida, né? Uma temporária, aí eles ligam. Pera, como é que é? Você fala os nomes lá que eu não entendo. É descida temporária, descida fica 7 dias em casa. Descida temporária? Temporária. Eu não sabia que chamava descida, não? Descida temporária, fica 7 dias em casa. Uma semana em casa. Então, nesses 10 dias, muitos ligam, eu quero ir no culto. Veio um rapaz lá de Cabo Paranaíba. Ele viajou quase 500 quilômetros. Uau! E teve no culto domingo de manhã. É mesmo? Ele ficou, eu estou impactado com essa igreja, estou impactado com tudo. Eu não queria nem sair daqui. Olha só. Mas eu tenho que voltar. Tem uns que falam assim, já aconteceu comigo, não E no caso preso, lá, né? Mas assim, pessoas, o nosso assistido, a palavra é essa, né? Já teve assistido que falou assim, eu queria morar aqui. Eu posso ficar aqui com vocês, só, né? que eu queria morar coisa. aqui com vocês, mas não ambiente acolhedor, né? Para sua casa. Você precisa, né, resolver essas questões todas. Porque não dá, sabe, Cássio, para você pegar uma pessoa que vem de uma história, vamos supor, uma pessoa de 30 anos de idade. Ela tem uma história de dores, de sofrimentos, de contexto familiar. São tantos elementos que fazem ela chegar àquele resultado que nos leva a torná-la um assistido, a assisti-la de alguma forma. Então, o curso de capelania, eu ensino sim isso. E nós temos que manter uma distância, mas é uma distância com empatia. Nós não podemos perder a empatia, porque a pessoa percebe. Ela percebe quando você está... Eu falo até de olhar no relógio, né? Se eu estou conversando com você e estou olhando no relógio, às vezes é um hábito meu estar olhando no relógio, mas comunica, eu estou com pressa. Estou com pressa, eu não tenho tempo para você. Né? Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença nas vidas das pessoas e elas começam a ver no capelão uma referência e você tem que dar o braço mesmo, você tem que caminhar junto. Eu estou aqui com uma pergunta também que chegou do Vinícius. Obrigado, viu, Vinícius? Ele mandou o WhatsApp 31 98402 9756. Ele é de Belo Horizonte, da Lagoinha. Ele diz assim, parabéns a todos os capelães pelo nobre trabalho de amor ao próximo. O pessoal reconhece o trabalho? Agora talvez na televisão está vendo, né? Mas o seu trabalho é meio anônimo, né? Assim, vocês muito. Tem 11 anos, né? Porque eu costumo falar o seguinte, que eu gosto muito de ficar nos bastidores. Sim. Porque eu trabalho para Deus. Não é trabalho, não quero mostrar nada para o homem, né? Então, assim, aí quando a gente começa a receber as cartas e eles começam a responder, você vai acompanhando ali, mas eles ficam assim, impactados com o carinho, com a palavra que a gente vai... Igual esse rapaz que me pediu casamento mesmo, né? Eu tive que ser muito sábio para responder para ele, claro, né? Imagina. E ele me respondeu, falou, você é uma mulher muito sábia. Você respondeu sem me machucar. Olha que legal. Eu falei, como é que pode casar com uma pessoa que nem conhece? Né? Mas é carência, né? Pelas palavras, né? E a gente, assim, eu tenho muita cautela, porque toda vez que eu vou escrever uma carta, eu falo, Deus, nada vem de mim. Nada assim que vem do meu coração, de mim não, vem do Senhor. Então, rapidinho a carta fica pronta. Aí, quando a carta chega lá, alguns mostram para os diretores, né, dos presídios lá, e eles ficam, não, mas que igreja que cuida. Que legal então, isso. Agora a gente está lá na divisa do Mato Grosso. O reconhecimento vem muito do assistido, sim, sabe?
mas externamente não é muito não, né? Igreja, às vezes na assim, própria igreja, de uma maneira geral, né? Eu apareço um pouco mais por causa dos cursos, porque eu não dou curso só na Lagoinha. Nós temos os nossos cursos regulares, mas agora eu estou indo nas Lagoinhas bairro, né? Nós temos um projeto especial para todas as lagoinhas. Inclusive, fica o recado, pastores aí das Lagoinhas bairro que quiserem levar o curso, a gente vai lá ministrar. Né? Então, eu até apareço um pouquinho mais em função disso, mas eu brinco assim, falo assim, chega ali na Lagoinha domingo de manhã, no culto do pastor Márcio, fica na porta ali e pergunta para 50 pessoas, você conhece a pastora Érica? Eu te garanto que de 50, 2 vão me conhecer, dizer, sim, sei. E aí eu prefiro que seja assim, porque até para que a gente não passe para o assistido essa ideia de meio celebridade, né, porque a igreja é grande, lá todo mundo aparece muito. Então, o nosso trabalho, quanto mais silencioso, né, melhor, ele funciona melhor. Né, o resultado é melhor. Agora, eu lembro que um dia, Érica, eu conversei contigo no rádio e foi muito rico, porque quem não tem a formação em capelania, mas acha que sabe fazer, erra muito. Porque nem todo padre, nem todo pastor, nem todo religioso, nem todo irmão da igreja... Nem todo bem intencionado é capelão. Nem todo bem intencionado é capelão. Na realidade, você tem que ter cuidados. Quais os principais erros que aqueles que, de forma bem intencionada, vão até um hospital, vamos pensar primeiro no hospital, cometem que atrapalham o trabalho de capelania? Nossa, os principais é difícil, porque são muitos. Assim. Alguns só. Alguns. O primeiro deles é você chegar no hospital prometendo cura para o doente. Opa! Aí, olha, isso aí é muito sério. Muito. Isso é muito sério. Porque você vai estar envolvendo ali o enfermo, a família dele e a equipe hospitalar. Né? Porque se você chega para um doente e fala para ele, olha, eu vim aqui, né, para orar por você porque Jesus vai te curar. Isso prometi, eu estou prometendo para ele. Então, algumas coisas podem acontecer. Pode comprometer o tratamento dele, porque tem casos de capelão que fez isso, aí o doente não quer mais tomar remédio, o enfermeiro chega para fazer um procedimento, eu não vou fazer isso porque Jesus já me curou, eu quero ir embora para minha casa, né? Enfim. E um outro resultado negativo disso é não acontecer a cura. Pode não acontecer também. Pode acontecer, pode não acontecer. Não acontecer e ele se frustrar e a família se frustrar e ali a chance de você ganhar aquela vida ali para Jesus é muito mais difícil, se torna muito mais difícil. E eu acho que também tem uma questão muito séria nessa área que me incomoda muito, é quando essa pessoa que vai fazer esse tipo de ministração, entre aspas aí, fala o seguinte, se você tiver fé, você vai ser curado. Aí a cura não vem, além do problema da patologia física, vem um problema aí emocional, de culpa. Aí vai parar lá no meu gabinete para eu tratar dele. E também na igreja, né? Vai culpar da igreja da Lagoinha. Vieram aqui e falaram que ia ser curado. Já houve casos de suicídio. Suicídio. De enfermo, né? Um rapaz que era portador do HIV e tal, e o capelão foi lá e visitou e disse para ele que ele poderia fazer o exame, que ele estaria curado. Jesus amado. Ele fez o exame, não estava curado. Desculpa, isso é uma responsabilidade. Isso é um papelão, não é um capelão, né? Então esse é o mais comum. Como é que é o negócio? É um papelão isso. Tem muito papelão no capelão. Tem muito papelão no capelão. Porque o que acontece? De quem foi a responsabilidade pela morte desse rapaz? E ele se perdeu completamente, foi suicídio e tal. Quer dizer, a chance de resgate, eu digo para os capelães assim, olha, pastora, mas e se Jesus mandar? Eu falei, querido, Jesus cuspiu no chão, fez barro e curou o cego. Se ele mandar você fazer, se você tem certeza que foi ele que falou, que é de Deus naquele momento ali, desliga aparelho de CTI, faça qualquer negócio. Mas para o processo que vem depois. Não vai vir processo, sabe por quê? Porque o doente vai sarar. Porque se Deus falar com você, faça que eu vou curar, ele vai. Agora, tenha certeza disso, porque se não acontecer, né, se for da gente, mas não vamos, processo... Não vamos complicar o negócio. Mas eu acho que vem processo sim, porque olha só, vamos pegar o caso do cuspe no chão mesmo. Entra uma questão aí de higiene hospitalar, como é que é o nome disso?
preservação do ambiente? Porque o capelão tem que ter cuidado com isso. Claro. Eu sei que você está fazendo uma metáfora. Eu estou fazendo uma metáfora, porque assim, o que Deus mandou... muitos falam, mas Deus já me levou a orar e a pessoa ser curada. Querido, eu não duvido de milagre, não. Eu sou pastor, eu creio por fé e ofício em milagres. Eu sou um milagre, sabe, cara? Sim, sim. Eu acho que eu já comentei aqui que eu tive tetraplégica em 2011. Né? Então, assim, todos os prognósticos médicos foram contrariados absolutamente pelo Senhor mesmo, que me pôs de pé e acabou. Então, hoje os meus médicos falam, você é um milagre, acabou, amém. Agora, a questão não é essa, a questão é que nós precisamos ser prudentes. Né? Porque o nosso interesse é que aquela vida seja resgatada, viva ou não. Agora, por exemplo, eu peguei o negócio do cuspe, porque eu sei que você pegou o caso de Jesus, cuspiu no chão lá. Agora vamos pensar o seguinte, se eu estou lá na enfermaria, né, eu não posso tocar no paciente. Né? Ungir muito menos. Pois é. Porque a gente vai em hospitais, a gente percebe que às vezes a pastorada vai, sem fazer o curso de capelania, aí sai, unge outro, abraça. E às vezes, dependendo do hospital, você toca nela, depois toca no outro, você pode ter uma contaminação. Por quê? O ambiente hospitalar, ele já é um ambiente delicado nesse sentido, né? Uma das maiores causas de morte em hospital é a famosa infecção hospitalar. E as bactérias são resistentes, né? Quer dizer, em mim, eu tô saudável, eu tô na rua, tô vivendo e tal, mas às vezes o meu sapato pode levar ali para dentro uma bactéria, uma coisa que vai matar aquele paciente que está já fragilizado, com a imunidade dele baixa. Então, o cuidado com a higiene, eu acho que seria a segunda coisa. Não dizer o que não fazer, mas o que fazer. Muito cuidado com a higiene, obedecer a paramentação que o hospital exige. Muitas vezes o hospital exige que você use máscara. Não vou usar isso, vou tirar para orar, né? Não tira, não. É a proteção do paciente, É né? do paciente, é do ambiente hospitalar. É preciso fazer isso, porque isso pode trazer um problema de grandes proporções. Né? Eu citaria aqui um terceiro erro que eu acho que o capelão não pode cometer dentro de hospital, é exatamente essa imposição da fé. Ele tem que estar aberto a opiniões diferentes, a religiões diferentes, a família do paciente, porque não é o paciente, não é o enfermo. Ao redor dele tem uma estrutura, até mesmo os funcionários do hospital, que vão ter opiniões diferentes, religiões diferentes. Então é preciso muita doçura, muita delicadeza para abordar isso. No caso, Vilma, para se envolver com o Ministério Onésimo, qual que é o contato? Liga para a igreja? Como é que faz? O pessoal, eu vou falar das cartas, né? Se alguém quiser ajudar, a gente precisa muito de bíblias, livro, né? Caneta, que gasta muito caneta, né? Sim, muito papel. Então a pessoa pode ligar para o celular que é 988-780199. Então, 988? 780199. Perfeito. É o corporativo da igreja. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.